CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, mais um dia de alegria, sábado, dia 1º de julho, estamos realizando mais uma palestra pública. Hoje, sábado, nós já realizamos pela parte da manhã a obra social, com a evangelização de centenas de crianças, com a palestra com as mães, alimentação, o café da manhã, o almoço. É sempre uma alegria muito grande dias de sábado, como é a alegria de segunda a segunda, porque essa casa ela realiza estudos de segunda a segunda e realiza reuniões públicas às quartas e sábado. Então é sempre uma alegria, mas em especial aos sábados, pela obra social do nosso querido Antônio de Aquino, que nos proporciona vibrações, energias, para podermos transmitir a todas essas famílias menos favorecidas e que vêm em busca dessa energia, dessa vibração que essa casa de Altivo Panfiro, nosso diretor espiritual, oferece. Assim como a todos os guias que fazem parte da sustentação e amor dessa casa. Então, é com muita satisfação que nós estamos realizando essa reunião pública. Lembrando que às quartas-feiras, as reuniões públicas elas acontecem às 10, às 15 e às 19 horas. E, juntamente com a reunião pública, acontece também o passe de cura. E sempre lembrando que o passe de cura ela é um complemento para todo o tratamento médico que pessoas possam estar realizando, né? Lembrando que as pessoas jamais deverão se afastar do tratamento médico para apenas receber o passe de cura, né? Então, o passe de cura é uma complementação desse tratamento médico. É uma sustentação que os espíritos estão dando para a recuperação desse paciente. Muito bem. Visitem a nossa livraria, temos livros novos, nós temos também a cantina, que ajuda muito, né, a casa para poder ter a condição de fornecer a essas famílias as cestas básicas, enfim. Nós pedimos também a todos aqueles que, porventura, possam nos ajudar com as cestas básicas, será sempre muito bem-vindo. Se, porventura, não tiver condições para a cesta básica, que possa nos trazer 1 quilo de alimento não perecível ou também até material de limpeza. Será sempre muito bem recebido. Pedimos também, por esses menos favorecidos, essas famílias carentes, as pessoas que puderem doar, né, roupas, cobertores, né, lençóis, travesseiros, em bom estado, né, porque eles estão sempre necessitando. E nós agradecemos penhoradamente por essa caridade que nos são prestadas. O tema hoje é do Livro dos Espíritos, nas questões 937 a 940. A abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no seu item 8. Quem irá fazer o estudo
é o nosso querido Ricardo Gomes, do Centro Espírita Antônio de Aquino. E na hora do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa querida Maiara Abreu, trabalhadora da casa, sempre dedicada e presente nos seus trabalhos. Pedimos a gentileza àqueles que, porventura, possam estar com o celular ligado, que possa desligá-lo ou colocá-lo no sistema Vibracal. O ideal seria desligar para poder se concentrar, né, pelo menos uma horinha sem o celular, acima de tudo, nos faz bem. Eu vou fazer a leitura da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, que nos fala não se pode servir a Deus e a Mamon, e no seu item 8, que nos diz desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples: é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e providentes para conservar. Assim, querido Pai, Criador, somos agradecidos, Pai, por estarmos nesta casa, em que temos a certeza que estamos sob a vigilância dos seus olhares, dos seus cuidados. Temos a certeza da sua bênção para com todos nós. Também ao nosso Mestre Jesus, o nosso agradecimento pelos seus ensinamentos, pela sustentação do amor, da caridade, que nos traz a cada estudo. Aos nossos queridos espíritos que fazem parte da coluna de sustentação desta casa, tendo como dirigente o Altivo Panfiro, assim como Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Dona Ivone, nosso querido Chico, e por que não o nosso querido Allan Kardec. Todos os espíritos bondosos de luz que nos iluminam e que nos trazem a alegria de podermos seguir na doutrina espírita. Agradecidos somos, querido Mestre, agradecidos somos, nosso Pai, e a Ti, nossos espíritos bondosos, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. A pedido do nosso palestrante, eu vou fazer a leitura da questão 937 até um certo trecho e depois do 939 também até um certo trecho. Penas e gozos terrestres. 937. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Resposta: sim,
mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é a filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Lembrai-vos todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor, e não vos espanteis do que o mesmo aconteça convosco. Questão 939, que nos fala de uniões antipáticas. Visto que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como é que entre os espíritos encarnados, frequentemente a afeição só existe de um lado, e que o amor mais sincero é acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a afeição mais viva dos dois seres pode se transformar em antipatia, algumas vezes em ódio. Não compreendeis, então, que isso constitui uma punição, embora passageira. Além disso, quantos não creem amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não demoram a reconhecer que não passava de um encantamento material. Passamos então a palavra ao nosso palestrante, Ricardo, que Jesus lhe abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossas primeiras palavras sejam de gratidão, né? Vamos falar de ingratidão, né? Então temos que falar de gratidão a Jesus, a Deus, pela oportunidade de estudo, de aprendizado. E a Casa Espírita SEAP, pela oportunidade também, aos nossos dirigentes materiais da casa e principalmente aos espirituais. Sou um convidado que vem pouco aqui, mas gosta muito da casa, em especial porque sei que os dirigentes aqui, os trabalhadores, são nossos irmãos queridos, muito afinizados com o nosso querido Leon Denis e nosso querido Antônio Jaquino, do qual faço parte. Eu conheço em especial aqui uma grata irmã que no momento ainda não chegou, não sei se ela vem hoje, se chama Gracildes, e todos conhecem. Trabalhei com ela lá no Antônio Jaquino, num trabalho que também tinha a reunião pública e depois estudos com os assistidos. Então é muita gratidão no coração da gente essa oportunidade de estarmos reunidos em família espiritual. E esse é um aspecto. O nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, Penos e Gozos Terrestres, estamos estudando aqui o título inicial que ele leu da questão 937, Decepções, Ingratidão e Afeições Destruídas. E parece-nos que o enfoque é principalmente com a questão da individualidade. Mas nós sabemos que ficamos decepcionados, sentimos a ingratidão, não só em relação a indivíduos, mas também a grupos, família, não é? E até ideias, né, que são colocadas para nós e que nos machucam, muitas vezes nos magoam, tentando nos destruir, nos ferir, etc. Mas vamos fazer uma reflexão então sobre essa questão da ingratidão, sobre esses aspectos não só individuais, muitas vezes também coletivos. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a ingratidão tem duas faces, dois enfoques, dos outros para conosco, mas de nós também para com os outros.
Esse segundo enfoque, que é o de nós para com os outros, não foi o objeto de reflexão aqui de Kardec com os espíritos. Mas eu gostaria de comentar ele brevemente, porque ele é muito importante para as nossas vidas também. É claro que a doutrina espírita, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, vai tocar nesse assunto, da importância do nosso proceder em relação ao próximo, principalmente, né? Então, esse é um aspecto relevante a se pensar. Será que estamos sendo ingratos com o nosso próximo? Será que estamos sendo ingratos na nossa família? Será que estamos sendo ingratos com a casa espírita? No ambiente de trabalho? Nos grupos de comunidade, na vizinhança ao qual a gente convive? Muitas vezes a gente acha que não está sendo, mas temos atitudes visivelmente egoístas e não reflexivas sobre o assunto. Quando, por exemplo, numa comunidade há uma questão de um condomínio e alguns participam, outros não, da contribuição devida para a segurança, a limpeza, né, e benefícios para aquele condomínio, para aquela comunidade, e nós damos desculpas para não participar. Nós estamos sendo ingratos com os nossos irmãos de comunidade, porque nós somos um peso quando deixamos de ajudar. Então, a questão da ingratidão tem muito a ver com egoísmo, né? Na família, muitas vezes, somos ingratos também. Não percebemos, muitas vezes, o sacrifício que nossos familiares, pais, mães, irmãos, amigos, próximos, né, têm para conosco. Não refletimos, não estamos acostumados, muitas vezes, a perceber, né? Não somos sensíveis. Aliás, essa palavra sensível, depois eu vou trazer, porque Kardec cita ela nessa questão 937, na 938, 2 vezes. E a gente vai conversar só um pouquinho sobre essa questão da sensibilidade também. Mas, em princípio, temos essa questão da ingratidão nossa para com o próximo, seja ele um indivíduo, um grupo, uma comunidade, né, a família, e até alguma coisa com a qual a gente se identifica, como no caso nosso aqui, a doutrina espírita, né? Então se pede muita contribuição, né? E às vezes essa contribuição não é material, pode ser espiritual. Até que ponto estamos refletindo sobre o nosso papel na casa espírita? Quando a gente deixa de refletir, muitas vezes a gente pode estar tendo uma atitude ingrata com a doutrina espírita e com a casa espírita, por falta de reflexão. Isso aqui não é para espetar ninguém, é para fazer reflexão, tá? Não é aqui com o intuito de até porque não os conheço, né? É com o intuito de fazer reflexão em torno realmente do que a gente faz com a nossa contribuição na vida, a nossa parte. Porque muitas vezes, então, repetindo, podemos estar sendo ingratos e muitas vezes sem perceber, porque temos os traços de egoísmo nas nossas almas. Eu de vez em quando bebo aqui uma aguinha porque eu tendo a ficar com a boca seca. Bom, o nosso irmão já leu essa questão 937, é muito importante, eu trouxe algumas reflexões dela, ele já leu praticamente ela toda. Tem um trechinho aqui que eu anotei, que ele não leu ainda, que era mais para o final da questão. É uma questão grande, uma resposta grande, mas a gente então pode pensar sobre o aspecto da ingratidão também do nosso próximo para nós, que é mais a questão que está aqui no Livro dos Espíritos. Mas antes disso, eu me lembrei que ainda tem um terceiro aspecto que a gente às vezes não leva em consideração, é a ingratidão com Deus. Porque a gente muitas vezes não percebe essa questão dos benefícios que Deus dá para nós na nossa vida. Mas talvez mais lá para frente eu comente sobre isso, tá? Mas vamos então à questão das pessoas sendo ingratas conosco. Como devemos reagir? Vamos refletir? Eu aqui anotei num papelzinho que eu tenho 4 itens sobre esse assunto.
E a pergunta que se faz é: será que demos causa ao afastamento do nosso irmão? Ao que a gente chama de ingratidão, que muitas vezes se expressa por... eu botei aqui como afastamento, talvez porque lembrei de alguma situação, mas na verdade não necessariamente o irmão ingrato se afasta de nós, né? Mas demos causa a uma palavra maldada pelo nosso irmão em relação a nós, demos causa a que um grupo se voltasse contra nós, demos causa a que alguém se afastasse de nós. Essa é uma pergunta que se deve fazer, porque muitas vezes, quando nós nos sentimos feridos por alguma situação, nós nos colocamos numa posição de ter razão, porque se aquilo está doendo muito em mim, eu naturalmente, nós, espíritos ainda muito inferiores, temos por princípio, de refletir que nós estamos sendo feridos é porque o outro está sendo injusto conosco. Tem essa questão de injustiça, né? O outro está sendo egoísta conosco, o outro está trazendo alguma coisa de ruim em nossa direção. Mas, novamente, nós nos esquecemos de nos perguntar se nós demos causa para isso. Não justifica, muitas vezes, uma atitude ruim do nosso irmão em relação a nós, porque também é dever dele agir de acordo com a lei de Deus. Mas isso é um problema dele com a consciência dele e dele com Deus. A pergunta que se faz é: nós demos causa para isso? E muitas vezes, talvez não tenhamos dado uma causa 100%, mas 80%, 60%, 50%, 30%, 10%, às vezes é a nossa culpa. Dizem que não há separação, o nosso outro tema, que é das uniões antipáticas, não há separação em que um só é o culpado, né? É algo discutível, mas é quase uma verdade, quase 100% dos casos. Nós vamos dando margem ao desentendimento com o tempo, e nós vamos alimentando muitas vezes isso. E aí a situação da ingratidão, da decepção aparece. Então, aí eu botei as questões, falei de 4, né? Aí a primeira que eu coloquei assim, ó: se por um lado beneficiamos em um sentido mais amplo a uma pessoa, né, ou a um grupo, e por outro humilhamos, distratamos, como é que fica a situação? Porque muitos de nós falam assim: nossa Senhora, que ingratidão da casa espírita, dei horas e horas de dedicação à casa espírita e tudo mais, e nunca reconheceram isso, nunca me falaram uma palavra de estímulo e tudo mais. E aí a gente se esquece muitas vezes que a gente estava vindo fisicamente à casa espírita, fazendo um trabalho, mas estava sendo muitas vezes antipático com o nosso irmão, estava dando lição de moral quando não tínhamos autoridade às vezes para isso, estava nos distratando, e a gente estava caindo no erro daquela passagem do Evangelho, daquele capítulo que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. A gente estava bem querendo mostrar a mão direita, né? E para alguém ver, e como ninguém às vezes até viu, mas como ninguém falou, nós ficamos muito magoadinhos, ficamos muito chateadinhos, e às vezes nos afastamos da casa espírita. Aí pergunta-se se realmente a casa espírita não era um local que estava nos dando uma oportunidade de aprendizado, nos dando uma oportunidade de trabalho, e pelo contrário, nós é que teríamos que ser gratos a essa casa espírita, e coisa que muitas vezes nós não fazemos. Falando de casa espírita, aí pode falar de família, pode falar de uma outra situação qualquer, não é? É muito comum a gente fixar o nosso ponto de vista, o nosso olhar num aspecto que nos desagradou, esquecendo todo um conjunto. Vou falar de uma outra situação, eu volto a falar de questão de comunidade, que eu, por exemplo, eu faço parte na minha comunidade de uns voluntários, é um condomínio sem legalização, e é uma luta para conseguir a participação das pessoas, para manter uma guarita de segurança.
Eu moro na Sulacap, um lugar que está sofrendo muitos assaltos, e esse sistema de guarita já é de anos lá, e tem nos dado uma certa proteção. Lá fora acontece todo dia um assalto, um problema, né? Mas 50%, eu não estou mentindo, 50% do grupo, não é um grupo pequeno, é um grupo de quase 200 de casas, 50% não paga uma contribuição mínima, nem se exige. Se fala assim, pudesse dar tanto de mínimo, seria bom. Mas se a pessoa fala, não posso dar tanto, mas posso dar um pouco menos, a gente aceita. Mas as pessoas não se ligam, né? Então, como é difícil você perceber isso. Mas aí acontece um problema que cai uma fiação, o mato está crescendo, não sei o quê, a pessoa que não contribui é a primeira a reclamar às vezes, né? Aí dizendo que a comunidade é ruim para ele, que a comunidade é uma espécie de ingratidão, né? A comunidade não é boa, mas ele esquece de fazer qual é a minha participação nisso. Eu vou às reuniões, eu dou minha contribuição para a paz, eu dou minha contribuição, no caso financeira, se for possível, pelo menos, se não for possível, pelo menos eu contribuo de alguma maneira com um trabalho, com um estímulo, com alguma coisa para que outros o façam. Então é isso, é uma reflexão nossa, gente. Essa questão que a gente está estudando tem muito a ver com o egoísmo. O quanto a gente não percebe, muitas vezes, como a gente está sendo egoísta com o nosso próximo, com a nossa comunidade, com os grupos com os quais a gente convive. A gente fica com muitas exigências e não percebe que muitas vezes as nossas exigências beiram o distrato, como eu falei aqui, beira a humilhação, beira a imposição, que seria o outro item que eu coloquei aqui, ó. Muitas vezes a gente quer que o outro faça as coisas da maneira que a gente quer que seja. Eu quero que você faça do meu modo. Ou seja, nós somos déspotas. E aí o outro se rebela, não faz, não está submisso, ou estava num determinado momento porque estava sob uma condição mais subalterna, e de repente sai dessa condição ou se rebela, e a gente se espanta. Fulano de tal sempre me ajudou, e agora me paga com isso. Quando eu mais precisei dele, ele se afastou de mim. Quantas vezes eu maltratei ele de uma forma assim, sutil, ou às vezes nem tão sutil assim. Quantas vezes eu só fui procurá-lo no meu interesse pessoal. Então são reflexões que a gente tem que fazer, né? E eu não digo que a gente esteja errando sempre. Eu estou falando que é para a gente refletir se nós não demos causa àquele afastamento. Porque muitas vezes também o nosso irmão tem um defeito que é o inverso. É o melindre. Então a gente realmente não deu causa para aquilo, mas num determinado momento, alguma coisa que a gente disse não foi bem dita, alguma coisa que a gente fez não foi bem feita, e ele tem a dificuldade dele e realmente se melindra e se afasta de uma forma, definitivamente. Muitas vezes a gente é chamado de bobo porque a gente tem muita paciência com o nosso próximo, porque a gente perdoa muito. Olha, pessoal, eu acho que é muito melhor para a gente ser bobo, entre aspas, ser um ser muito capaz de perdoar, desde que não seja uma coisa que vai nos fazer tão mal assim. Se a gente é capaz de suportar aquilo, de não perder o equilíbrio, a serenidade, de manter a nossa dignidade, é melhor a gente perdoar. Eu tinha posto mais à frente aqui, Jesus, né? Então Jesus foi humilhado, foi maltratado, recebeu ingratidão, mas ele não se diminuiu. A gente pode agir dentro das nossas limitações, a maneira dele, dentro do possível. A pessoa está te ofendendo, o problema está com ela, não está com você. Se a ofensa não te cabe, se você não é aquilo que a pessoa está falando, se você não merece aquilo, você tem todas as condições para perdoar sem ficar humilhado, para perdoar
sem se diminuir, para humilhar, para se perdoar, sem deixar com que aquilo vire um abuso. É tudo uma questão de postura, né? Muitas vezes a gente se cala, um calar nosso, quando uma pessoa nos ofende, é agressivo, é uma coisa fabulosa, porque o outro percebe o quanto ele está sendo mal, como ele está desequilibrado. Me lembrei de uma situação de trabalho, em que chegou uma senhora muito desequilibrada para o atendimento. Eu faço atendimento ao público, e é assim, todo dia. O meu único trabalho, assim, eu não tenho quase trabalho interno, é mais atendimento ao público. E eu já estou aposentando, desenvolvi muito essa capacidade de realmente escutar os contribuintes. Eu trabalho com contribuintes. As pessoas, elas vêm com dificuldades, coisa e tal, e eu já aprendi a manejar essas dificuldades de um modo geral e não me perturbar. Veio uma contribuinte, não comigo, com um colega, e veio atacando o colega e tudo mais. E uma outra pessoa chegou ao lado dela para falar qualquer coisa, ela deu, desculpa a expressão, ela deu uma patada na pessoa tremenda. Eu fiquei impressionado com a reação dele. Ele falou assim, obrigado pelo que a senhora me disse, mas aí ele deu uma outra resposta, coisa e tal, benéfica para a pessoa. A pessoa ficou meio desconcertada, porque ele não assimilou a patada. É muito difícil isso, né? Porque a primeira reação, a gente às vezes, até com o tempo, a gente perdoa e coisa e tal, mas aquela primeira reação às vezes é impactante. Mas ele, acho que já tinha percebido o desequilíbrio dela, como ela estava desequilibrada, ele já veio preparado para uma boa resposta. Então, é esse treino que a gente tem que fazer, porque o que o outro faz conosco não deve ser capaz de tirar a gente da nossa postura de dar a retribuição do bem ao mal, que é um recado do Evangelho, retribuir o mal com o bem. Sempre, 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 sempre que é possível, retribuir o mal com o bem. E a ingratidão é um mal, mas demos causa. Vamos ao próximo item aqui. No mundo de provas e expiações, não podemos achar que estamos imunes a decepções e ingratidões. E aí que eu citei Jesus, né? Jesus não merecia, e com tantos outros, né? Não merecem, grandes missionários vêm à Terra, não merecem nenhum tipo de reprimenda, de situações de coisas ruins, e no entanto eles nos toleram, nos aceitam, percebem a nossa dificuldade de entendimento e dão para a gente uma resposta positiva. Então, a última mensagem de Jesus tem tudo a ver com o nosso estudo. Olha só, dizem que numa proposta de discurso, ou em algumas situações, a gente grava o início e o fim. E Jesus, talvez sabendo desse momento final como uma coisa muito importante para a humanidade, ele dá a mensagem, talvez a mais importante, talvez uma das mais importantes pelo menos, é a do perdão. Perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente acha que o nosso irmão sabe o que está fazendo. Ele sabe, ele está fazendo uma maldade. Ele muitas vezes sabe que está agindo com egoísmo. Mas ele não sabe que agir com egoísmo e agir com maldade é algo prejudicial a ele mesmo, em primeiro lugar. E que a lei do retorno, a lei de causa e efeito, vai atingi-lo lá na frente, de alguma maneira. Isso ele não sabe, porque senão ele pode desconfiar que exista, mas ele tem dúvidas. Porque se ele tivesse certeza absoluta, ele não faria o erro, não cometeria o erro conscientemente, né? Então, Jesus deixou essa mensagem para a gente de perdão, que na questão da ingratidão ela é fundamental. Porque uma das coisas que Kardec coloca aqui, uma das coisas que mais fere o homem sensível, aí a gente vai falar da sensibilidade, é a questão da ingratidão. Realmente a gente tolera muitas vezes coisas horríveis, coisas ruins, que vêm de pessoas com as quais a gente não tem convivência, não tem relação, não tem uma ligação de amor, não tem uma ligação de envolvimento, de querer bem,
E aí a gente fica mais tranquilo, mais sereno, quando essas pessoas, esses grupos não agem muito bem com a gente. No caso aí do exemplo que eu dei, a senhora era uma pessoa estranha ao outro que chegou para tentar apaziguar alguma coisa. Ele recebeu aquilo e falou assim, ela está desequilibrada, não vou levar o desequilíbrio dela comigo, né? E se saiu bem. Mas quando é uma pessoa com a qual a gente convive, né, fica mais difícil. Mas a gente tem que ter um entendimento de que a pessoa com a qual a gente convive tem suas limitações também, tem as suas dificuldades. Eu vou brincar aqui com o nosso irmão, o diretor, ele que trabalhou parece que o dia inteiro, né? Então ele fala assim, olha, se eu ali estiver batendo a cabeça alguma coisa, você me perdoa, porque eu estava desde manhã no trabalho. Então ele me explicou, mas vamos dizer que ele não tivesse explicado essa situação, e eu vejo ele fazer isso. Eu poderia ter duas interpretações. Ele está desprezando o momento, a oportunidade, eu está me desprezando. Nós levamos para a situação pessoal com muita facilidade. A gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas não estão querendo nos machucar, de um modo geral. As pessoas têm dificuldades. Se uma pessoa está ali e não está dando bola para a gente, é porque ela pode estar cansada, pode estar com problema, pode estar realmente não interessada naquele assunto, naquele momento. E é um direito da pessoa, é um direito do ser humano. Nós temos que dar esses direitos aos nossos familiares, ao nosso pai, nossa mãe. Quantas vezes a gente quer impor que o outro esteja conosco em situações em que ele não quer estar, ou ele não está com aquela vontade definitiva. Pode ser uma parte de egoísmo dele? Pode. Mas também, será que a gente não está sendo muito exigente em algumas situações? Por exemplo, a gente gosta de ver filmes. Eu não sou muito chegado em ver filmes, não. Estou falando assim, por exemplo, por hipótese. Mas eu vejo filmes. Aí no fim de semana, a família quer ver filmes junto. Aí vai lá que eu não quero ver filme num determinado final de semana. Será que é motivo para minha família se aborrecer a tal ponto e falar que eu não sou um cara unido com ela só porque eu não quero em determinado momento ver o tal do filme? Naquele dia, por exemplo, eu posso estar querendo orar por alguém que está doente, posso estar preocupado com uma situação que os outros desconhecem, e não estou com aquele clima, né, para estar ali, né? Só uma hipótese. Então, muitas vezes a gente cobra muito, muito impositivo. Se o outro não fizer aquilo, então é porque ele não me ama. É uma infantilidade da nossa parte, muitas vezes. Essa incapacidade de perceber que o outro está num outro momento e que a gente pode viver muito bem compreendendo essa situação do outro, que o outro não precisa estar juntos. Nessa questão, aí o último item aqui que eu botei na verdade no meio, ele fala assim, ó: se não demos causa, quer dizer, eu falei, né? Mas eu vou ler um trecho da questão 937, que não foi lida pelo nosso irmão, que é mais para o final. Se não demos causa, nosso irmão é bem digno de piedade. Se não demos causa para a ingratidão do outro, ele realmente é olha só a expressão, bem digno de piedade. Perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Aí o comentário que está dos espíritos na questão, eu retirei um trecho, fala assim, ó: eles serão mais infelizes do que vós. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. É fazer o bem pelo bem, independente da ideia de retribuição. A gente tem que desvincular a ideia de retorno do bem que a gente faz. Ele vem de vez em quando? Vem de vez em quando, mas não vai vir sempre. Não é verdade? E a gente tem que ficar infeliz porque a retribuição não vem de forma imediata? Não, de maneira alguma. Porque, primeiro, a nossa grande alegria tem que ser o bem pelo bem.
O fazer o bem já deve ter que nos fazer felizes. E sabendo que a lei de Deus é justa e é boa, esse bem feito vai nos dar retribuição de qualquer maneira, mesmo que não seja de forma imediata. Ela vai ter um retorno positivo lá na frente. Tem uma expressão mais ou menos de um livro a minha esposa gosta muito de citar ela, do André Luiz, que o André Luiz fala mais ou menos assim: o bem que fazemos em algum lugar é nosso advogado em todos os lugares. Se a gente faz o bem, esse bem, de alguma maneira, produz para a gente uma couraça, uma defesa, advogado, né? Produz uma coisa que nos dá uma segurança de que a vida não vai ser madrasta conosco. A vida vai ser boa. Viu, filha? A vida vai ser boa. Sempre. Falando para os jovens aqui, né? Porque muitas vezes a gente não tem a experiência por falta do tempo. Mas o bem que você faz hoje para alguém vai ter um retorno para você, talvez, quando você estiver velhinha, né? O bem que nós fazemos hoje pode nos ter retorno no plano espiritual, não aqui. Então, os espíritos, até numa dessas questões, falam isso, que os espíritos que não reconhecem o bem que fazemos para eles, o verdadeiro bem que fazemos para eles, merecidamente nós fazemos, honestamente fazemos, em algum momento esse espírito o reconhecerá. Em algum momento, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 20, daqui a 200 anos. Mas ele vai reconhecer. Se aquilo tem relevância, porque senão a lei reconheceu, você não precisa que aquele espírito daqui a 200 anos te dê um retorno daquilo que você fez, que às vezes nem foi tão grande assim, né? Mas vamos lá citar um exemplo. Você acolhe uma pessoa desamparada, uma pessoa que está mal, e aí dá ali uns anos de dedicação para ela, coloca ela para cima, e nosso irmão aqui que tem esse trabalho aqui, né, de auxílio material, auxílio espiritual aos irmãos que vêm mais carentes, né? Muitos desses irmãos talvez não saibam retribuir, não irão retribuir nessa encarnação ao trabalho que foi feito aqui. Mas com certeza esse bem vai ter retorno para nós, mas nós não devemos pensar nesse retorno, devemos amar o bem pelo bem, mas vai voltar para nós de alguma maneira. Quando eu saí do carro, eu vim de carro, e eu encontrei ele ali no estacionamento, eu falei: você quer o quê? Cortar 3 reencarnações numa só, meu irmão? Realmente é isso. O bem, ele tem crédito, ele dá crédito, ele é uma couraça, ele é o nosso advogado, ele vai ser reconhecido por Deus. Se a gente sofre injustiça, nós recebemos consolações, nós recebemos amparo, muitas vezes amparos que a gente nem conhece e desconhece, que vem do plano espiritual. Comigo já aconteceu várias vezes, não sei com vocês. Quantas vezes eu fui dormir meio atarantado, meio problemático, no dia seguinte eu já estava bem. O que aconteceu à noite? Não que eu tenha grandes méritos, né? Eu não estou falando isso, eu estou falando que o plano espiritual, os guias, vendo as nossas dificuldades, eles nos apoiam e nos auxiliam sempre. Na verdade, eles fazem isso com todo mundo, mas claro que o espírito que está em desequilíbrio, muitas vezes, não percebe a ajuda, mesmo no plano espiritual. Que bom, né, que o tempo está indo, mas eu acho que está sendo proveitoso para a gente, né? Vamos tentar ficar menos sensíveis. Aí agora eu vou falar da questão da sensibilidade. Kardec aqui tocou nesse assunto da sensibilidade, menos sensíveis em relação a essa questão. Olha só, na pergunta que o nosso irmão fez, 937, ele fala assim: a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Na resposta que os espíritos deram,
na 938, na questão seguinte, ele começa assim: isto seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica feliz, sempre feliz pelo bem que faz. Fica sempre feliz pelo bem que faz. A gente estava falando, né? Porque o Kardec, na pergunta, ele fala assim, ó, as decepções causadas... É bom ler a pergunta, né? Porque a gente não leu essa questão. As decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando-o à sensibilidade. Veja bem, a palavra homem sensível, sensibilidade, é tocada a todo momento nas questões. Na subpergunta A, Kardec insiste, ele faz uma subpergunta A, e ele pergunta assim: este pensamento não impede que seu coração seja ferido. Ora, isto não pode fazer com que nele nasça a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Menos sensível? Aí os espíritos respondem: sim, se ele prefere a felicidade do egoísta. E aí a gente volta mais uma vez nessa questão do egoísmo, né? Na verdade, nós somos ingratos com nossos irmãos porque temos esse egoísmo dentro de nós. O nosso irmão é ingrato conosco porque ele tem esse egoísmo dentro dele. E a solução que Kardec estava dando, vamos dizer assim, não seria melhor ele ser menos sensível, ou seja, ser mais egoísta, né? Não se importar tanto com o próximo? E os espíritos respondem: sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Que triste felicidade é essa? Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade. E outros aparecerão, saberão compreendê-lo melhor. Então, ele nos liberta dessa paixão, muitas vezes louca, que a gente tem por determinadas pessoas, e essas pessoas aí, em algum momento, nos decepcionam. A solução não é nos tornarmos mais insensíveis. A solução para essa questão é nos tornarmos menos egoístas, em primeiro lugar. Mas, se nós sentimos muito, temos essa sensibilidade, nós temos que fazer uma reflexão. Será que isso não é melindre? E o melindre é orgulho? Muitas vezes. Quantos de nós, às vezes, temos a nossa maneira de ser com o nosso próximo, e o nosso próximo se acha muito ferido conosco. Aí a gente fala assim: caramba, onde foi que eu errei? Será que eu falei alguma coisa? Caramba, às vezes não falamos nada, mas ele interpretou o que a gente falou de uma forma muito exacerbada. Então ele queria receber uma resposta super sensacional e a gente não deu, já é o suficiente para ele ser melindrar conosco. Aí é um problema dele, é um melindre. Isso não é ser sensível, isso é ser orgulhoso. Então tem que ver se nós, quando a gente acha que os outros estão sendo ingratos com a gente, que está nos decepcionando, se não é um pouco de excesso de egoísmo da nossa parte e um pouco de orgulho, que são os dois vícios que a doutrina espírita fala que estão na base de tudo que é a nossa imperfeição: egoísmo e orgulho. Então a gente viu aqui na questão, Kardec aqui ressaltou, os espíritos ressaltaram a questão do egoísmo, mas eu lembrei que o melindre, que é um aspecto muitas vezes da gente se sentir decepcionado com outro, coisa e tal, tem a ver muitas vezes com o orgulho também, com a questão do orgulho. Então, vamos passar para o tema seguinte, que a hora urge, e o nosso amigo aqui daqui a pouco vai botar o cartão amarelo aqui para mim já, eu sei. É até 10 para as 5, vai ser, né? Mais ou menos, só para reforçar. Eu, quando costumo vir aqui ao CEAP, eu sempre, o primeiro tema toma 2/3 do que eu vou falar. É sempre assim. Acontece sempre isso. Não se aborreçam. Na questão das uniões antipáticas, elas têm tudo a ver com o que a gente já falou, mas tem uns aspectos a mais que ele coloca. Na 939, que ele iniciou a ler, eu vou repetir a pergunta para a gente rememorar um pouco, né?
E aí a gente comenta. Visto que os espíritos, uniões antipáticas, visto que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como é que, entre os espíritos encarnados, frequentemente a afeição só existe de um lado, e que o amor mais sincero é acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a afeição mais viva de dois seres, aí ele bota dois seres, agora é a afeição dos dois seres, pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Aí a resposta vai nessa linha do que eu vou trazer para vocês, e eu vou trazer aqui a minha contribuição. Depois vocês leem aí, porque não dá tempo para a gente ler tudo, né? As questões. Tem dois aspectos aqui que eu achei relevante comentar. Primeiro, essa simpatia que eles comentam, será que é uma simpatia verdadeira, de natureza espiritual? Ou é uma simpatia muito mesclada com paixões materiais, paixões humanas? Não que seja ruim o belo físico, não que seja ruim o conforto, não que seja ruim as coisas agradáveis de natureza material, mas a gente tem que estar atento que elas têm prazo de validade, para começo de conversa. A gente tem que estar atento que elas têm limitações também. Essas coisas de natureza material têm limitações. E um dos fiéis dessas limitações é o tempo. Tempo, viu? Tempo. O tempo faz com que a gente enxergue melhor e perceba melhor o que estava, muitas vezes, escondido ali por trás. Por isso que, como aqui não é mais a questão da ingratidão, mas a questão da união, mas, na verdade, o ingrato, ele se uniu de alguma forma a gente, né? A gente deu uma margem de conexão com esse ser que foi ingrato com a gente. Nas uniões em que a gente está se envolvendo emocionalmente, muitas vezes a gente está se encantando materialmente. E a gente está vendo a superficialidade. Eu costumo falar, porque eu sou pai de adolescente, agora já estão ficando adultas, já são praticamente adultas, já estão adultas até, por idade já são consideradas adultas. Mas ainda estão sob a nossa dependência, é um pouco adolescente, um pouco ainda. Eu costumo falar assim, o tempo, ele vai mostrando na convivência a quem a pessoa é. Quando o adolescente começa a namorar, o que acontece? Você só sai para momentos bons, agradáveis, para festa, para balada, para coisas positivas, para coisas que trazem alegria, para as coisas que são boas. O problema fica de lado, as situações estressantes ficam de lado. Então você não consegue enxergar em pouco tempo que o seu namorado, a sua namorada, tem dificuldades quando vem uma situação estressante. Quando tem que exemplificar um desprendimento, quando tem que exemplificar uma paciência, quando tem que exemplificar uma serenidade. Porque você não viveu o suficientemente com essa pessoa em situações diversas, né? Então, nas uniões antipáticas, temos dois aspectos. Naquelas que a gente considera que são afeições verdadeiras, que hoje o nosso mundo ocidental moderno permite mais um pouco, que é escolher a pessoa amada, que coisa no passado que não tinha, que é o segundo aspecto, a gente muitas vezes se engana sobre a personalidade real dessa pessoa amada. Essa pessoa amada ainda não se mostrou totalmente, vai se mostrar com o tempo. Por isso que é necessário o período de noivado, de namoro e noivado. Porque é um tempo necessário de convivência para que você conheça o outro melhor. Quais são seus ideais, o que ele pensa sobre uma série de coisas importantes, inclusive religião. Se você, por exemplo, dá importância para a religião, gosta de vir à religião e ele não, será que ele vai ser tolerante quando você vier ao sábado no SEAP? Porque você não vai querer deixar de vir. Mas será que ele não está com a ilusão que um dia você ficará só com ele? Nos finais de semana? Esquecerá a casa espírita? Então são essas questões que muitas vezes a gente só percebe com o tempo.
Só o tempo vai ser aquela pedra de toque, né, que se fala. Pedra de toque, para quem não conhece, é aquela coisa dos ourives, né, que você vai ver se é ouro ou se não é ouro, quando você risca numa pedra e bota uma química ali. Ali vai dizer se realmente é ouro, né? Então a pedra de toque muitas vezes está numa situação futura que ainda não aconteceu e que vai mostrar realmente que aquela pessoa, em determinado aspecto, é uma pessoa egoísta ainda, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa vaidosa demais, ciumenta, etc, etc, etc. E aí é preciso tempo. E o outro aspecto que ainda acontece nos nossos tempos modernos, mais menos um pouco, ou de uma forma mais reduzida, é essa coisa de que os filhos, as pessoas que estão iniciando um relacionamento, elas sofrem pressões. Antigamente era uma imposição mesmo, o pai escolhia, você vai namorar e vai casar com essa pessoa. Hoje em dia ele não fala isso, mas faz uma pressão psicológica danada. Com esse você não casa, viu? Senão tu vai aborrecer seu pai. Não vai, né? Então a gente não diz não de uma forma assim impositiva, mas diz não chantageando. Né? E aí a gente muitas vezes acaba se unindo, se reunindo com seres que talvez a gente não gostasse tanto, mas quem gosta é o pai e a mãe, quem gosta é a família, né? A gente conhece muito bem essas situações, né? Tem pessoas que são envolventes, aí família gosta, não sei o quê, mas a pessoa que amava mesmo não queria mais viver com ela, mas sofre uma pressão familiar, uma pressão, né, de todos os lados, e a pessoa às vezes se deixa levar por aquilo e acaba entrando nessa. Quando vai conviver, e aí durante o tempo, acabam em separação, ou em situações, para terminar, faltam só 3 minutinhos ali, em situações tais como nessa situação aqui da subpergunta, da 940, subpergunta A. Aliás, eu vou ler rapidamente a pergunta, para ficar aí, e a subpergunta. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não será igualmente uma fonte de aborrecimentos tanto mais amargos por envenenarem toda a existência? Respondem os espíritos, muito amargos com efeito. Subpergunta A. Mas neste caso não há sempre uma vítima inocente? Sim, e representa para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles que a tiverem causado. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela aurirá consolação na sua fé no futuro. Então, quando formos vítimas de situações dessas inevitáveis, em que somos ligados a pessoas ou a trabalho, aí eu volto aí, por exemplo, tem pessoas que não conseguiriam mais se desvincular de determinado trabalho, e o trabalho está criando aborrecimento, não conseguiriam mais se desvincular de determinada família, porque vai criar uma situação estressante muito pior do que permanecer, a separação não é boa, quer dizer, a união foi feita. Essas situações podem ser efeitos de mais escolhas nossas do presente, mas pode ter uma situação de uma escolha, de prova no plano espiritual, que a gente queria passar por aquela dificuldade. E aí, qual é o remédio que os espíritos dão? Aurirá consolação na sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças particulares também desaparecerão. Como quem diz assim os espíritos, no futuro, o planeta Terra vivenciará cada vez menos essas situações de uniões antipáticas, de uniões indesejáveis, porque existirão leis que permitirão uma separação justa, de uma forma equilibrada, ou esses espíritos terão as suas condições, as suas características mais amenas, e que essas situações de desentendimento, coisa e tal, muito grosseiras, vão desaparecendo, né? Então, não é que somos obrigados a ficar com ninguém contra a nossa vontade, nós temos a lei do divórcio, etc. Mas todas as vezes que a gente pergunta para o plano espiritual sobre separação e coisa e tal, cada caso é um caso. E muitas deles falam assim,
pensa na possibilidade da separação. Mas em muitas mesmo, eles também respondem do tipo assim: tenha um pouco mais de paciência com o irmão, veja uma questão tal, veja o lado bom dele também, veja isso, veja aquilo, eu não sei o quê. E nos pede um pouco mais de tempo para que as coisas se amenizem. Porque há duas formas de você resolver um problema, entre aspas, resolver, né? Fugindo do problema, se afastando do problema, às vezes é uma solução, ou enfrentando-o, mas enfrentando-o com sabedoria. Muitas vezes o enfrentamento não é uma postura sábia, é melhor o afastamento mesmo. Mas em muitas ocasiões o enfrentamento bem feito, ele vai dar uma solução melhor para as situações estressantes e de discórdia e de uniões antipáticas. Muitas dessas uniões, repetindo e para finalizar, são escolhas que fizemos no plano espiritual. São vínculos que temos de longa data. Que Deus nos abençoe, nos oriente sempre para a sabedoria, para a luz. Obrigado, irmãos, pela paciência de escutar. Valeu. Muito obrigado ao irmão Ricardo pelo estudo que trouxe com muito carinho. E vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos à gentileza, médico, que se posicione. Mestre Jesus, chegando o momento do passe, queremos agradecer a Deus, a Ti, aos guias espirituais que possam sustentar os médios pelas suas mãos e transmitir os fluidos e energias que tanto viemos buscar. Assim, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe, graças a Deus. Que as vibrações amorosas do nosso Mestre amado Jesus recaiam sobre nós, trazendo muita paz. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon é uma palavra aramaica que significa riqueza, tesouro. E Jesus nos disse, meus irmãos, que não podemos servir a dois senhores simultaneamente. A doutrina espírita nos traz muito claramente o nosso objetivo aqui na Terra, nesse mundo de desterro e de provas e expiações. Estamos aqui com o objetivo de progredirmos moralmente. E precisamos entender que Deus é justo. E que tudo o que passamos, todas as provas, todas as dores, todas essas condições sociais, são instrumentos que o nosso Pai se utiliza para que possamos progredir moralmente. E as desigualdades das riquezas, ela é explicada pela reencarnação. A questão da reencarnação. Não podemos levar em conta apenas a nossa vida atual. E segundo, que os espíritos nos esclarecem que numa sociedade que se pratica as leis do Cristo, ninguém morre de fome. Ou seja, só se morre de fome ainda no nosso mundo, só vemos tantas desigualdades porque não praticamos as leis de Deus, ainda somos muito rebeldes. E o Evangelho de Jesus nos convida, meus irmãos, a praticarmos o amor, a praticarmos a caridade. Kardec nos explica, por um motivo muito lógico, de que se pegássemos todas as riquezas do mundo e dividíssemos igualmente,
o equilíbrio da Terra seria aniquilado rapidamente, porque temos habilidades e capacidades diferentes. E nos foi dado de acordo com as nossas habilidades, como ele explica na parábola dos talentos. A um irmão ele deu 5, e esse irmão multiplicou. A outro deu 2, e esse irmão também multiplicou. E um outro foi dado 1, e esse irmão enterrou. Todos nós temos deveres com Deus, deveres conosco mesmo e com o próximo. Então, meus irmãos, que possamos entender que a riqueza é uma prova que devemos passar pensando no nosso irmão, praticando a caridade, trabalhando o egoísmo para que não sejamos indiferentes, e na pobreza a resignação, a fé e a esperança na vida futura. Que Jesus nos abençoe a todos nós, muita paz. Agradecemos a nossa irmã Maiara pela sustentação do passe e vamos agora fazer a leitura de uma mensagem de um espírito trabalhador da casa. Paz a todos. Que o amor único de Deus encoraje todos vocês para o bem. O mundo passa por grandes decepções e dores, como vocês já sabem. Parece que a humanidade, nesse momento, está indecisa e não sabe como agir. Muitos se perturbam, outros buscam vinganças e outros ainda glorificam as dores. Isso acontece por não entenderem do amor de Deus. Nesse momento, muitos estão enlouquecidos, apavorados com a periculosidade que envolve o planeta Terra em todas as direções. O medo, o mau uso do poder, as acusações, o mal, enfim, grandes problemas que a humanidade passa e que não acabarão. Outros momentos assim virão, até que os homens se mantenham equilibrados no amor de Deus, até que busquem a paz, até que amem-se mais uns aos outros sobre a terra. E como vocês devem se comportar diante das causas dessas dores que vimos escutando e sentindo. Todos vocês já sabem que não é efeito sem causa. Há espíritos que precisam passar por provas dolorosas e então, para isso, serão reunidos em determinado momento pela lei divina, para que sofram o impacto dessa lei. Muitos se libertam, alcançando voos para lugares inimagináveis por si próprios, porque enquanto estiveram no corpo, se adiantaram e se mantiveram equilibrados, cumprindo com o que o Evangelho de Jesus diz. Já outros irmãos estão agora presos com sensações de dores, de sofrimentos e angústias. Há ainda aqueles que praticaram o mal e continuam a agir como criminosos no plano espiritual. E vocês, como se comportarão em meio a tantos conflitos? Vigiando e orando um pelo outro, elevando os pensamentos a Deus, vibrando paz, amor e equilíbrio para todos os irmãos encarnados e desencarnados. Para aqueles que têm sentimento de vingança, vibrem amor. Para os que têm sentimento de ódio,
Vibrem a confiança em Deus. É Deus quem cuida de todos. Não critiquem ou analisem a causa de tantas dores e sofrimentos. Apenas se mantenham calmos e com pensamentos positivos. Evitem divulgar o mal. Sejam pacificadores por onde andares. Sejam serenos, já que conhecem a doutrina. Em torno das palavras, das conversas rudes que chegam até vocês, peçam a Deus que abençoe essas criaturas, porque ainda não sabem o que fazem. Vocês irão longe orando por todos, principalmente por aqueles que deixaram seu corpo físico. Peçam pela paz, pela união como futuro das nações. Vibrem mentalmente por aqueles que estão no poder. Peçam para que eles equilibrem seus corações e lembrem que muitos sofrem por suas faltas. Continuem vigilantes em orações e busquem mentalizar o amor de Deus, a paz, o equilíbrio para os que muito sofrem em torno de vocês. Não cabe a vocês julgarem quem está com a razão. Os fatos são muitas vezes imponderáveis. São lutas frequentes entre povos, atitudes más, gestos irritantes, coisas do homem. O mal toma conta, tentando canalizar, sugar as energias das criaturas, colocando ideias maléficas. Enfim, são muitas as angústias e problemas que giram em torno da Terra. Todos nós, espíritos trabalhadores do Cristo, e vocês encarnados, devemos manter acesa a luz do equilíbrio, da paz e união para com todos. Que continuemos na seara do Cristo, trabalhando com muito amor. Paz, um guia trabalhador da casa. Assim, chegando ao final de mais uma reunião pública deste sábado, queremos agradecer a Deus pelos seus mandamentos, procurando seguir, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos. O amor. Amar é aceitar, é entregar-se, e para entregar-se é preciso aceitar, sair de si mesmo para ir ao encontro de outro. Senhor, fazei com que procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é por esse motivo que estamos nesta casa de amor, para aprendermos o verdadeiro sentido da vida, por intermédio desses espíritos amorosos que fazem a sustentação desta casa de amor. Chegando ao final, pedimos a Jesus e a esses espíritos que possam nos conduzir aos nossos lares com segurança e harmonizados. Assim, em nome do amor desses espíritos, do amor de Jesus, mas, sobretudo, do amor de Deus Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Graças a Deus.